O primeiro ponto visitado no trabalho de campo foi a Casa Familiar Rural de Capanema. Essa é uma instituição que busca trabalhar conceitos de agroecologia com seus alunos, que vêm muitas vezes de propriedades de agricultura familiar. Desde o começo, existiu a união com os municípios de Planalto e Pérola do Oeste, que contribuem cada um com uma quantia, no sentido de ajudar a manter tanto os funcionários, a alimentação, quanto a estrutura geral da casa. Além destes, existem outras parcerias, como por exemplo com o Cressol, Sicredi e o Acessoar. O Acessoar, que teve sua origem em movimentos da Igreja Católica, vem no sentido de fortalecer a agricultura familiar. Eles promovem tanto feiras orgânicas em Francisco Beltrão e também auxiliam na certificação dos produtos orgânicos que são produzidos muitas vezes pelas famílias dos alunos da Casa Familiar Rural. Além das parcerias financeiras já citadas, existem outros tipos de parceria com a Casa Rural Familiar, como por exemplo a do Instituto Federal do Paraná, IFPR, que auxilia dando um curso técnico de agroecologia em regime de alternância. Esse regime de alternância ocorre da seguinte maneira: do total do tempo das atividades que são desenvolvidas durante 4 anos deste curso, 60% deste tempo é desenvolvido na escola e 40% é desenvolvido na comunidade em que o aluno vive. Dessa forma, o aluno que passa uma semana na casa rural familiar e depois retorna para sua propriedade, consegue levar esse conhecimento adquirido na escola para a sua propriedade. É importante colocar que na casa rural familiar, os alunos vivem juntos como uma família, e por isso a importância de que se tenha uma constância na realização das atividades da casa rural familiar. E nesse sentido, o IFPR busca auxiliar, porque muitas vezes, dependendo só do governo, essa questão fica na incerteza. O processo seletivo para o curso técnico de agroecologia em regime de alternância do IFPR não envolve prova, mas sim uma entrevista e também uma visita à propriedade do candidato. E esse curso de agroecologia, segundo os relatos dos próprios alunos, pensa na conservação dos recursos naturais e também em não contaminar o alimento que se produz. Ou seja, é uma ética que promove um pensamento de que o mesmo alimento que se consome é o que será vendido, a mesma qualidade. E é neste sentido que o IFPR consegue ajudar com seu curso técnico de agroecologia. Essa parceria, então, do IFPR com a Escola Rural Familiar causa um impacto positivo na produção agroecológica do sudoeste do Paraná. No mapa da localização da trifronteira, podemos observar as cidades trigêmeas: Barracão, localizando-se no extremo sudoeste do Paraná, Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense, e Bernardo de Irigoyen, no extremo oriente argentino. O segundo ponto do campo foi observar a zona de fronteira: Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen. A zona de fronteira é entendida como espaço que se encontra a confluência entre dois territórios nacionais. Portanto, o conceito de zona de fronteira se caracteriza por interações que, embora internacionais, criam um meio geográfico próprio de fronteira, só perceptível na escala local ou regional. Andando pelas cidades trigêmeas, um fato curioso que observamos foi a certa dificuldade para se localizar em relação a em qual cidades estamos a cada passo. Elas se confundem facilmente, e a maneira que ocorreram as divisas foram através do então presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, que em 1895 estabeleceu: onde as águas das chuvas correrem para o oeste, pertencerão ao território argentino, onde as águas das chuvas correrem para leste, pertencerão ao território brasileiro. Surgindo assim as cidades trigêmeas, que hoje são unidas e divididas somente por linhas imaginárias, sendo fato único na América Latina. O terceiro ponto do trabalho de campo foi a aduana comercial que existe entre o Brasil e a Argentina. Fundada em 1988 e reinaugurada em 2013, a aduana de cargas de Dionísio Cerqueira é a porta de entrada de mercadorias advindas de países do Mercosul para Santa Catarina. Com o importante objetivo de organizar o fluxo de veículos de cargas e constituída de uma grande e moderna estrutura, a aduana envolve diversos setores que seguem uma lógica na hora de realizar suas operações. O despacho de mercadorias passa por algumas etapas. Após a devida conferência dos documentos, que é feita virtualmente, os veículos são direcionados a um dos 3 canais de conferência: o canal verde, o canal laranja e o canal vermelho, sendo que no canal verde são dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria. No canal laranja
é realizado somente o exame documental e no canal vermelho é realizado tanto o exame documental quanto a verificação física da mercadoria. A escolha do canal se dá em função de diversos fatores, como por exemplo, a confiabilidade do fornecedor das mercadorias. Quando se pensa em uma mercadoria rejeitada pela aduana, logo vem à mente tipos de mercadorias ilícitas, como drogas e armas. Porém, uma mercadoria rejeitada pode ser simplesmente alguma fruta ou algum tipo de verdura que não atende às especificações. Um outro ponto de nosso interesse no campo foi conhecer a dinâmica das cidades trigêmeas. Para que isso ocorra, elas decidiram realizar ações integradas para dinamizar o processo de desenvolvimento econômico e social. Com esse intuito, se formou o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, numa ação de cooperação entre os municípios de Barracão, Dionísio Cerqueira, Bom Jesus do Sul e Bernardo de Irigoyen, para que juntos pudessem transformar o conceito de limite territorial em um lugar melhor para viver. Portanto, desde sua fundação em 2009 até os dias atuais, houve criações de programas e projetos integrados, se tornando assim o modelo de gestão da fronteira uma referência no Mercosul. Com a recepção na Prefeitura Municipal, feita pelo prefeito de Barracão e atual presidente do CIF, Marco Aurélio Zandoná, ele relata que os prefeitos das cidades que fazem parte do consórcio pertencem a partidos políticos diferentes. Ainda em sua fala, Marco Aurélio relata que o trabalho em conjunto melhora a qualidade dos serviços prestados, diminui custos e as dificuldades são solucionadas com mais rapidez e eficiência. Os exemplos de projetos já realizados no CIF foram o Parque Turístico Ambiental Integrado e o Hospital Integrado em Dionísio Cerqueira, que atende os 4 municípios, Dionísio Cerqueira, Barracão, Bom Jesus do Sul e Bernardo de Irigoyen. Durante o trabalho de campo, um dos pontos visitados foi o assentamento Conquista da Fronteira, do MST, no qual, inicialmente, foi proporcionado pelos assentados um almoço. Em sequência, estivemos presentes numa palestra ministrada por 2 assentados, no qual foram expostas informações sobre o assentamento. O assentamento Conquista na Fronteira teve sua primeira ocupação no dia 25 de maio de 1985, onde estiveram 1.600 famílias. Já no dia 24 de junho, ocorreu a chegada no assentamento de 60 famílias, 37 MST e 25 municípios. A área total do assentamento é de 1.198 hectares. O assentamento é dividido em, inicialmente, uma assembleia, em seguida um conselho fiscal, depois uma direção ampliada, em sequência dividido em direção coletiva e conselho social e político do MST. Ainda no assentamento Conquista, na Fronteira, tivemos a possibilidade de visitar uma escola do MST, a escola Construindo o Caminho. Nessa, inicialmente estivemos dentro de uma sala de aula, onde pudemos ver como funcionam as atividades desenvolvidas pelas crianças. Outras atividades desenvolvidas pelos alunos eram atividades fora da sala de aula, que pudemos ver durante a apresentação desenvolvida pelas professoras. Atividades como conhecer de onde vem a água que abastece as residências, ou como também um passeio em carro de boi, ou um passeio para conhecer as frutas que existiam ali nas proximidades. Isso levaria a forma de aprender das crianças para fora da sala de aula, não ficando somente presa àquele lugar. As atividades desenvolvidas pelos alunos partem de uma metodologia que se aproxima da sua realidade, ou seja, tentar trazer uma forma de aprender que seja em conjunto com o que essas crianças vivem, como aprender o abecedário de uma forma diferente, aprender o ABC de uma forma que sejam coisas que elas vivenciem, coisas que elas vejam. O trabalho de campo nos proporcionou diversos tipos de conhecimentos e experiências diferentes. Desde o primeiro ponto até o último, nós podemos perceber como funciona toda a dinâmica numa zona de fronteira, como funcionam as relações comerciais, as relações intermunicipais, as relações junto com as questões agrárias do MST, as relações de ensino também foram bem destacadas no trabalho de campo, já que pudemos visitar 2 tipos de escolas diferentes, uma casa familiar rural e uma escola do MST. As relações comerciais também foram bem destacadas, como a relação comercial entre o Brasil e a Argentina na aduana e o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, o CIF.